Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a primeira das distinções que tem sido objeto de reflexão nestes vídeos é no que tange a escritura que as rege. Uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Altíssimo, fala à sua igreja pelo seu Filho amado, Jesus de Nazaré. E este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus santos apóstolos. Uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Neste vídeo em especial, prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de anterior escritura, inclusive sua escritura, apesar de anterior aliança, inclusive sua anterior escritura ter sido anulada, por que então santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram trechos da anterior escritura? Amém? Graças a Deus. Caro espectador, é o livro de Atos dos Apóstolos, o livro sagrado da Nova Aliança que relata as ações apostólicas durante seu ministério, inclusive a ação de pregar. E nesse sentido temos verificado as pregações apostólicas e de demais obreiros naquele livro Constantes. E já temos visto 27 pregações. E neste vídeo examinaremos a 28ª pregação dos apóstolos ou demais obreiros constantes daquele livro sagrado. E isso temos feito com que objetivo? Em
entender por que os apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, se valeram de trechos da Escritura pertencente à anterior aliança que foi anulada no Calvário. Entretanto, desde sempre, desde o início, temos insistido em alertar que, para entender por que eles fizeram isso, antes é necessário reparar para quem eles citaram tais textos e para que o fizeram. E de antemão temos insistido em alertar que eles citaram os textos da anterior Escritura, ora para judeus, ora para gentios que esperavam na lei dos profetas, chamados de tementes, piedosos, prosélitos. Quer dizer, os textos da anterior Escritura, pertencente à anterior aliança, eram citados apenas aos que esperavam na lei e nos profetas, aos que esperavam o cumprimento das letras, das palavras da lei, dos salmos e dos profetas. E para que então os apóstolos e demais obreiros citavam tais textos? Para que exatamente os que esperavam na lei e nos profetas, sejam judeus ou gentios tementes, piedosos, prosélitos, para que todos esses soubessem que em Jesus de Nazaré se cumpriram cabal, integral e fielmente todas as promessas descritas na lei, nos salmos e nos profetas. E se isso ocorreu, significou, por sua vez, a extinção da vigência da lei, dos salmos e dos profetas. Nesse sentido, Cristo, em Mateus 5, declarou: não penseis, não julgueis que vim destruir, abolir a lei ou os profetas. Não vem para cumprir, porque não cairá nenhum jota ou tio da lei ou dos profetas sem que tudo seja cumprido. Entretanto, o mesmo Cristo, ao ressuscitar, em Lucas 24, declarou: era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Portanto, caro espectador, cumpriram-se integralmente a lei, os salmos e os profetas, e cumprindo-se, esgotou-se sua validade. Por isso que em Lucas 16 está escrito: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde este tempo é anunciado o Evangelho do Reino dos Céus. Aleluias! Sim, eles citaram tais textos da anterior Escritura aos que esperavam na lei dos profetas, para que eles soubessem que tudo se cumpriu. E cumprindo-se como se cumpriram aquelas Escrituras, sua vigência se esgotou. Nesse sentido, vamos examinar mais um texto, a 28ª pregação constante do livro de Atos, pregação de Paulo e Silas, dessa vez na cidade de Bereia, após escaparem de perseguição na cidade de Tessalônica. Perseguição procedente de alguns dos judeus que não aceitaram a pregação de São Paulo e Silas, que apresentaram Jesus como Cristo que morreu e ressuscitou e que cumpriu tudo que estava escrito nos profetas. Essa mesma pregação, São Paulo e Silas vão levar a outra cidade, Bereia, a qual terá outra forma de receber, outra receptividade diante dessa pregação. Pois bem, Atos 17, verso 10 diz: e logo durante a noite, os irmãos de Tessalônica, que viram o sofrimento por que passaram São Paulo e Silas,
na mão de judeus que em Tessalônica se valeram até de malandros e de uma confusa multidão para tentar o mal a Paulo e Silas, esses irmãos, logo durante a noite, após todo esse transcurso de acontecimentos de perseguição a São Paulo e Silas, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. São Paulo era judeu, um judeu que amava os demais judeus, israelita. Ele amava seu povo segundo a carne e sempre trabalhou para que eles pudessem ter a oportunidade de ouvir a pregação e descobrir que Jesus de Nazaré era o Cristo, morto e ressuscitado, cumpridor de todas as promessas. E como israelita, ele tinha acesso à sinagoga. E ele lá ia com todo respeito aos seus concidadãos, com todo respeito àquela religiosidade. E ele tinha oportunidade de lhes falar. E quando ele tinha essa oportunidade, ele se dirigia, buscando esclarecer a seus co-irmãos segundo a carne, que Jesus de Nazaré era o Cristo. Esse era o propósito apostólico. Ele não ia ali para guardar a lei, ele ia ali para, de forma respeitosa, tentar esclarecer seus co-irmãos segundo a carne, que tudo que estava prometido já tinha se cumprido. E diz o texto: ora, estes de Bereia, estes judeus dessa sinagoga da cidade de Bereia, eram mais nobres que os de Tessalônica, que os judeus aos quais São Paulo visitou quando esteve na cidade de Tessalônica. Ora, estes judeus de Bereia eram mais nobres que os judeus de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, fome, ansiedade, desejo, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. São Paulo procedeu junto à sinagoga da cidade de Bereia, da mesma forma que procedeu na sinagoga da cidade de Tessalônica, buscando apresentar Jesus de Nazaré como Cristo, sofredor de Isaías 53, e que ressuscitou, cumprindo tudo o que estava escrito nos profetas. No Salmo que diz: Tu és meu filho, hoje te gerei, uma alusão à ressurreição do Filho amado. Aleluia. Jesus Cristo ressuscitado, cumprindo a escritura profética que Deus deu ao rei Davi, quando ele disse que Deus não permitiria que ele visse a corrupção e que sua alma permanecesse no Hades. Aleluias. Uma palavra não referente ao rei Davi, que por mais que fosse profeta e ungido de Deus à sua época, permaneceu seu corpo na sepultura. Na verdade, fora uma profecia divina pela boca do rei Davi acerca da ressurreição do Cristo, descendente da casa de Davi. Aleluia. Cristo era apresentado por São Paulo em cada sinagoga que ele visitava como o Cristo sofredor e ressuscitado, cumpridor de todas as promessas. Aleluia. A reação de alguns judeus na cidade de Tessalônica foi de abertura, de sensibilidade, e eles se converteram a Cristo, assim como alguns gentios piedosos que esperavam na lei. Sim, em Tessalônica, alguns judeus e gentios piedosos passaram a crer na escritura apostólica, na palavra apostólica, e aderiram a São Paulo e Silas, e passavam a estar junto a eles. Porém, alguns judeus na cidade de Tessalônica, como vimos no vídeo anterior, levantou uma turba, uma multidão confusa, associada inclusive a malandros, para fazer mal a São Paulo e Silas. Razão porque São Paulo e Silas foram enviados pelos irmãos à cidade de Bereia. Em Bereia, os judeus da sinagoga daquela cidade
Diz o texto, receberam a palavra com avidez, com fome, com desejo de ouvir e entender. E foram conferir nas escrituras proféticas tudo aquilo que São Paulo estava lhes trazendo, apresentando Jesus de Nazaré como Cristo, morto e ressuscitado, cumpridor das promessas proféticas. Pena que hoje em dia o que menos importa é o que está escrito. Pena que hoje em dia muitos que se dizem crentes, convertidos, salvos, iluminados, têm pouco afeto, apreço, cuidado pelo que consta nas Escrituras. São levados por emoções, são levados por N razões, mas não se atentam para a importância de conferir nas Escrituras se o que estão ouvindo realmente procede. Mas aquele povo judeu da cidade de Bereia foi nobre no mundo espiritual, porque eles não desprezaram a palavra apostólica, porém foram consultar e verificar se tudo que São Paulo trazia tinha procedência. E diz o texto no verso 12, com esse cuidado de conferir, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mais uma vez faz alusão a gregos, quer dizer, naquela sinagoga judia constante da cidade de Beré, havia gentios chamados piedosos, tementes, que esperavam na lei, nos profetas, e a comoção foi tremenda, o despertamento foi tremendo. Muitos judeus e gregos tementes creram no que São Paulo lhes dizia. Após a conferência que empreenderam, chegaram à conclusão por divina revelação de que Jesus de Nazaré, apresentado por São Paulo e Silas, realmente era o Cristo sofredor, era o Cristo ressuscitado, era o Cristo cumpridor de todas as promessas pretéritas. Verso 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. A palavra de Deus, sim, a palavra de Deus agora é a palavra que se concentra em anunciar Jesus Cristo, sua obra, seus ensinos, sua pessoa. A palavra de São Paulo que ele deu em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, e agora ele entrega numa sinagoga judia na cidade de Bereia, era a palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus é aquela que anuncia Jesus de Nazaré como Jesus que morreu e ressuscitou. Que palavra é essa? É o Evangelho da graça de Deus, porque só no Evangelho se revela Jesus de Nazaré como sendo Cristo sofredor e o Cristo ressuscitado. E essa palavra que São Paulo levou à sinagoga em Tessalônica e agora a sinagoga de Bereia é chamada de Palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. A palavra de Deus agora é o Evangelho, pois só no Evangelho se anuncia o Cristo como morto e ressuscitado com clareza, com total transparência, aleluia, com total verdade, sem sombras nem figuras. No verso 14, então os irmãos promoveram sem detência a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Mais uma vez, alguns dos judeus que não haviam crido na palavra apostólica na cidade de Tessalônica não mediram esforços, nem viram distância e se locomoveram até Bereia quando ficaram cientes que lá estava havendo uma grande conversão de judeus e gentios piedosos. Mais uma vez foram eles, esses judeus, descrentes, incrédulos na palavra apostólica, se locomoveram até Bereia e levantaram outra perturbação contra Paulo, Silas.
Veja como a religiosidade chega a pontos inimagináveis. Violência. Quantas pessoas com sua religiosidade são escravas do pecado, sequer conseguem dominar as palavras que pronunciam, sequer conseguem dominar seus pensamentos e suas atitudes. Homens religiosos, apegados a seu fanatismo, empreendendo os esforços para cometer violência contra o próximo. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho não é um ataque a qualquer religião, o Evangelho não traz nenhuma forma de violência verbal, física, política ou social. O Evangelho é o socorro de Deus, é a palavra de vida, é a palavra de arrependimento e fé em Jesus, que o Pai trouxe por meio do Filho amado, e depois por seus santos apóstolos, e depois pela descendência dos santos apóstolos de Cristo, a toda a humanidade, para que todos saibam que em Jesus de Nazaré a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás, a vitória inclusive sobre a morte. Isso não é religião, isso é vida, isso é verdade, isso é luz. E os que promovem tal palavra não se valem de armas carnais, não se valem de agressividade, não se valem de violência. Em contrapartida, infelizmente, a igreja desde sempre teve de lidar com de várias religiões que se manifestaram de forma, inclusive, violenta para deter o avanço do Evangelho. Mas, amado, nossa resposta não será o mal com o mal. Nossa resposta será a paciência, o amor de Cristo e a insistência em pregar, como foi o caso de São Paulo, porque o texto diz: os responsáveis por Paulo, verso 15, levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. A resposta apostólica foi: São Paulo partiu de Bereia e foi com destino a Atenas. A resposta diante da perseguição não é responder o mal com o mal, é partir para outro lado, outro canto, outro povo que queira ouvir a palavra de Deus. Porque o Evangelho não é uma imposição, o Evangelho é uma revelação. Sabemos que ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Cristo se pelo Pai antes não foi iluminado e enviado. Por isso, a igreja não se vale de armas carnais para convencer quem quer que seja. Como Cristo disse: quem for de Deus escutará a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, agora, depois da morte e ressurreição de Cristo, todas, aleluias, promessas da anterior escritura se cumpriram fiel e integralmente em Jesus de Nazaré, o Cristo sofredor de Isaías 53, o Filho do Homem do livro de Daniel, o ressuscitado do livro de Salmos. Aleluia! E esta é a palavra de Deus que agora vigora, que apresenta Jesus de Nazaré como Cristo morto e ressuscitado. Esse era o propósito da pregação apostólica àqueles que esperavam na lei e nos profetas. Citava a anterior escritura apenas para que todos eles soubessem que Jesus de Nazaré as cumpriu fielmente. E uma vez cumpridas, agora reina a palavra de Deus, que é o Evangelho, porque só o Evangelho anuncia Jesus de Nazaré como Cristo morto e ressuscitado. E é essa palavra divina que vigora atualmente. Aleluia! Seja qual for o seu Deus, seja qual for o seu livro sagrado, seu profeta,
seu mediador, seja qual for seu templo, suas obras religiosas, não importa, com todo respeito e consideração eu te convido, venha para a graça de Deus, venha para o Evangelho de Cristo, venha crer única e exclusivamente na Palavra de Deus que agora vigora, o Evangelho da graça de Deus, porque só nele se revela Jesus de Nazaré como Cristo morto e ressuscitado, o qual vive e reina para sempre e o que um dia voltará para buscar os que nele creem e buscar aqueles que não se envergonharam do seu Evangelho. Amém? Graças a Deus.